É isso aí. Nosso assunto em filosofia é antropologia filosófica. Esse palavrão aqui, ó. O que é um palavrão? É uma palavra grande, né? Olha aqui. Antropologia filosófica. Ou seja, é a seguinte pergunta feita pela filosofia: o que é o homem? Ou seja, o que é o ser humano? O que é o homem? O que é a mulher? O que é o gay? O que é a lésbica? O que é o simpatizante? Ou seja, todo esse grupo que faz parte do gênero humano está dentro da pergunta da antropologia. O que nós somos? Se você pegar a tradição judaico-cristã, o que nós somos? Criaturas de Deus, não é isso? Imagem e semelhança do Criador. Essa é uma percepção sobre o mundo. Se você perguntar para a teoria da evolução, eles vão dizer que o homem é produto da evolução. As espécies evoluem e se adaptam. Algumas se adaptam mais, outras se adaptam menos. Por exemplo, vamos supor que uma bomba nuclear exploda no planeta. Ou seja, se houver uma terceira guerra mundial, não haverá quarta. Mas, segundo estudos, quando se houvesse uma catástrofe dessa, muitos insetos sobreviveriam, sabia? Todos os homens morreriam, mas muitos insetos sobreviveriam. Por quê? Porque eles teriam a capacidade de se adaptar ao meio. Então, segundo a teoria da evolução, nós somos frutos da evolução, frutos da transformação e da adaptação das espécies. Então, isso é antropologia filosófica. É uma pergunta que nós fazemos sobre quem nós somos. Para a gente responder essa pergunta, a gente vai responder uma série de características que só pertencem a nós. Nós só somos seres humanos porque algumas características só pertencem a nós. Por exemplo, os animais têm linguagem, certo? Quando o teu cachorrinho está triste, você sabe. Quando ele está contente, você também sabe. Por quê? Por causa da linguagem corporal. Mas a linguagem humana tem outros. Por exemplo, isso aqui essas letras que formam uma palavra, é um tipo de linguagem. Linguagem de signos. O signo substitui a realidade. A palavra casa não é a casa, certo? É a palavra, é o signo que substitui a realidade. O símbolo substitui um sentimento da sociedade. O que significa a bandeira do Vascão? Vitória, é isso? Títulos. É um símbolo. Símbolo. Por que algumas atrizes são consideradas símbolo sexual? Por quê? Porque a sexualidade é uma expectativa da humanidade. Algumas pessoas representam esses símbolos, né? Então, a linguagem de signos e a linguagem de sinais. A linguagem de sinal, quando você ouve, você aponta para um comportamento. Bateu o sinal, está na hora, ou de ir embora, ou do intervalo. Então, essas linguagens de símbolos e sinais caracterizam o ser humano. Mas os outros animais, os outros seres também têm linguagem. A própria planta carnívora tem linguagem. Vou falar, a gente passa perto. Coloca a mão aí, vai entender a linguagem dela. Exatamente, aquela é a linguagem dela, a linguagem corporal. Quando ela se sente estimulada, ela abocanha a vítima. Então, o que nós somos é caracterizado pela linguagem, é caracterizado pela cultura. Os outros seres não têm cultura. Isso que nós chamamos de cultura. Os outros seres não têm sexualidade.
sexualidade. O ser humano tem sexualidade. Porque quando você olha um cachorrinho, uma cadelinha, você não sabe diferenciar quem é quem. Já não pensou nisso? Quem é a fêmea e quem é o macho? Você não sabe quem é o pitbull e quem é a pitboa. Por quê? Porque a cachorrinha não tem sexualidade. Ela não anda igual a vocês, né? Ela não tem os trejeitos da sexualidade. Ela não bota batomzinho. Ela não o cachorrinho não anda como nós, né? Machinhos. Então, a sexualidade é uma característica que só os seres humanos têm. Os outros animais cruzam. Nós nos relacionamos. E a gente dá uma série de palavras, né? Relacionar, fazer sexo, fazer amor, etc, etc, etc. Então, há uma série de características que nos fazem seres humanos. Né? A linguagem, a cultura, a arte. Nós, seres humanos, produzimos arte. O conhecimento. Os outros seres sabem, né? Podem até saber, mas nós produzimos conhecimento. Que no Brasil é um, no outro país é um outro tipo de conhecimento. Há conhecimentos sobre a educação, sobre a arte, sobre a cultura, sobre a metalurgia, sobre a construção civil, sobre a navegação. Conhecimento é a característica do ser humano. Só nós produzimos conhecimento. Então, o que mais pode nos caracterizar? Lembra uma coisa aí, para eu não ficar falando sozinho. Né? Ó, arte, cultura, linguagem de signos, símbolos, sinais. Você lembraria alguma coisa que caracteriza o ser humano? Né? Lembra de alguma coisa? Eu falei de uma série, né? A ciência caracteriza o ser humano. A ideia de raça, assim, quer dizer, a cor, exatamente, a ideia de raça é uma ideia formada na cultura. É a cultura que forma a ideia de raça. É a cultura que diz que um tom de pele é mais bonito do que o outro. É a cultura que diz que a pessoa deve ter um corpo escultural. É a cultura que diz que houve tempos onde era belo a mulher aparecer mais ou menos cheia de curvas. No Barroco, por exemplo, no Barroco não existia esse contorno da mulher. Outra coisa, por exemplo, se você olhar no romantismo, as heroínas do romantismo eram de pele clara, branca. Por quê? Porque naquele tempo, ser de pele clara, branca, simbolizava a elite. Depois começamos a abrir o mercado do turismo. Ter pele bronzeada já começou a significar que você tem prestígio, dinheiro para viajar, tempo para o lazer. Olha só como uma coisa muda. De tempo em tempo. Morar perto da praia. Quem gostaria? Morar em frente à praia. Isso hoje é um privilégio. No passado não. Quem morava perto da praia, todos os pescadores. Não a elite. Olha como mudou. Aí depois começamos a construir essa ideia de veraneio, turismo. Aí as pessoas as pessoas de prestígio foram para perto da praia. Quando o Brasil começou a ser colonizado, onde a elite morava? No morro. Para se proteger do ataque dos índios, dos ataques estrangeiros. E hoje, quem mora no morro? Né? Houve uma inversão. No Rio aconteceu isso. Entendeu? As elites moravam nos morros, em alguns morros. Tinha o Morro do Castelo, Morro de São Bento. Morro do Castelo foi aterrado, né? Não existe mais. E ali do Largo da Carioca até mais ou menos o aterro Floriano. E esse morro foi aterrado. E houve uma modificação, e os pobres moravam ali no centro do Rio de Janeiro. Com uma condição de higiene muito horrível.
considerada a cidade da morte, morria-se muito. Aí veio um prefeito chamado Pereira Fácil, resolveu transformar o reino numa Paris. E resolveu tirar os pobres dali. E jogar onde? Aí os pobres começaram a subir o muro. E o Rio de Janeiro começou a virar, entre aspas, uma Paris. Ali no Largo da Carioca, por exemplo, ali onde fica ali onde fica o Teatro Municipal, ali aquela arquitetura toda é francesa. A arquitetura francesa chamada Art Nouveau, né? O interior é a Art Deco, por fora é o Art Nouveau. Então é isso. Tudo isso nós somos. Então, tem pessoas que estudam antropologia e se fundamentam na arte, só sobre a arte. Outras sobre o conhecimento. Outras sobre a linguagem. Existem filosofias da linguagem, né? Estudar a linguagem. Linguagem de signos, de símbolos, de sinais. Através da linguagem nos fazemos compreensíveis. Fazemos compreender. Então é isso. Então, a antropologia filosófica é isso. É a parte da filosofia que pergunta: o que é o homem? Ok? Então é isso.